nós estamos conversando sobre os encontros de Jesus. E vou conversar com você a respeito do encontro de Jesus com os discípulos de João Batista. Um texto grande, 19 versículos. Então, se você faz um mês que você não leu a Bíblia, você vai ler hoje. Tá? Então, abra aí, Mateus 11. Cadê minha Bíblia? Aqui. Mateus 11. Eu abri no... Pronto, agora sim. Então, versículo 1 diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Eles vinham de várias cidades, muitos discípulos além dos 12. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, para anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo. Então, em partindo eles, passou a Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, não no deserto. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito a respeito de João: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Provavelmente uma fala do próprio Deus, pelo profeta, dizendo que João anunciaria o próprio Jesus. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Isso é uma declaração assustadora. Que não há, dos nascidos de mulher, ninguém maior que João. Não é assustador isso? Pois é, mas tem uma afirmação ainda mais assustadora do que essa aqui. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está dizendo que o menor entre nós que pertence ao reino de Deus é maior do que João Batista. É mais assustadora essa afirmação, né? Que qualquer um no reino, aqueles que foram salvos por Jesus, mesmo o menor, é maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, à força, por grande esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, profetizaram a respeito de Jesus. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias,
que haveria de vir, que anunciaria o caminho do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem eu vou comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois é, veio João, que não comia e nem bebia vinho, está implícito aqui, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe vinho, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e amigo de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente e traz revelações da Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que falar nesse texto? E eu decidi falar que nós temos muitas dificuldades no nosso relacionamento com Jesus. Eu entendi, lendo e estudando esse texto, que apesar dele centralizar na pessoa de Jesus, pela misericórdia de Deus, ele demonstra que o ser humano, eu e você, temos muitas dificuldades no nosso relacionamento com Jesus. Muitas, não são poucas. E eu sei que parece estranho dizer isso, né? Mas esse texto, ele apresenta algumas razões das dificuldades que nós temos com Jesus e com o reino dos céus. Bom, Deus é o melhor que a gente pode dizer para não correr risco. Deus é uma pessoa, uma personalidade. E por ser uma pessoa, ele tem vontades, ele tem planos, ele tem propósitos, e ele tem direções. Deus tem compreensões a respeito da realidade. Bom, o que Deus sabe é. O que Deus sabe é a verdade. O que Deus sabe acontece. O que Deus sabe não pode ser frustrado. E o grande problema desse texto e da nossa vida tem a ver com a nossa devoção, a nossa espiritualidade, a nossa vida, a nossa consagração. É sobre isso que esse texto vai falar. E ele vai expor as nossas dificuldades em relação a Deus. E eu quero apontar aqui que a primeira dificuldade que o texto apresenta, que todo ser humano tem em relação a Deus, é com relação às suas expectativas. Porque vejam, João, a Bíblia nos diz que João ouviu Deus falar com ele. Diz assim: veio a palavra de Deus a João no deserto, como aquele que era o precursor do Messias. Aí em Lucas 3, Deus falando a João a respeito de Jesus. E esse João, quando estava no ventre, quando recebeu a sua tia, né? Isabel. Diz que ele estremeceu dentro do ventre de Isabel ao perceber que no ventre de Maria estava Jesus.
consagrado a Deus desde o ventre, que recebeu de Deus a palavra a respeito de Jesus, que foi consagrado e que viveu como profeta, e segundo esse texto, o maior profeta nascido de homem. E, no entanto, ele tinha expectativas diferentes de Jesus, a respeito de quem Jesus era, inadequadas. E é por isso que ele foi preso por causa de Jesus. Foi preso. Estava esperando a sua sentença, ou pelo menos estava ali aguardando o julgamento, e a gente sabe que ele foi executado por um capricho de uma mulher, que pediu a cabeça dele numa bandeja. Mas enquanto ele estava preso, ele teve dúvidas a respeito de Jesus. E essas dúvidas tinham a ver com expectativas frustradas. Agora, a minha pergunta é: qual era a expectativa de João a respeito de Jesus? Se você conhece as Escrituras, sabe que João pregava o juízo eminente, né? Diz assim, a pá está colocada no negócio. Ele vem para limpar, todos os caminhos serão aterrados, o juízo está iminente, ele está chegando, ele vai resolver o problema deste mundo. Na cabeça de João, Jesus seria aquele Messias que iria tirar o governo de Roma e entregar aos judeus e resolver o problema do mundo. Era a ideia de um Jesus libertador que viria para reinar e dominar sobre Roma de uma forma definitiva e resolver e dar um fim no mundo. Só que os dias foram passando e Jesus começou a ter um ministério voltado para o pobre, para a viúva, para o miserável. Ele é chamado aqui de amigo de pecadores, de publicanos. E o ministério dele avança e João não vê absolutamente nada a respeito de um exército se levantando ou da manifestação de anjos de Deus para tomar de assalto Roma. Ele não vê isso e ele começa a ficar preocupado, frustrado. João tem uma expectativa a respeito de Jesus diferente da quem é Jesus. E eu quero dizer para você que eu e você temos o mesmo problema. O mesmíssimo problema. Nós temos uma expectativa de Deus que é frustrada o tempo inteiro. Quem aqui tem mais de 20 orações não respondidas? Levanta a mão. Bem alto, vai lá, bem alto. Os outros todos receberam as suas respostas, Deus seja louvado. Eu tenho centenas, talvez milhares de orações não respondidas. Milhares. E eu tenho expectativas de que Deus vai me livrar do sofrimento, que Deus vai me abençoar financeiramente. Eu tenho expectativa de que Deus vai resolver os problemas da minha vida, vai dar saúde para a minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho expectativa de que Deus vai me abençoar no meu trabalho, que as coisas vão acontecer de uma maneira maravilhosa, porque Deus me ama, porque Deus é poderoso e eu sou especial para Deus, então Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as pregações que nós ouvimos hoje nas igrejas são pregações que fazem esse tipo de promessa quase como promessas incondicionais. E aí, quando a gente é frustrado, porque fica doente, porque as coisas não dão certo, porque houve um acidente, porque bateu o carro, porque as coisas quebraram em casa, porque a gente tropeça, porque a gente fica internado, porque pessoas morrem, e aí a gente fica frustrado com Deus. Ficamos frustrados com Deus. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu reuni a família essa semana. Os 3 filhos e os 6 netos. Está aqui a Paulinha. E eu criei assim uma grande expectativa.
estar com eles, né? E fazer um churrasco. Quero dizer para vocês que a carne continua lá. Não fiz o churrasco. O Benjamin é muito metido, né? Convida? Não convida. Eu convidei ele para estar hoje lá, né? Mas ele fez desdém. Falou, não posso, que eu vou em outro lugar. Não sei o quê. Tá bom, não convido mais. Então eu tinha assim aquela expectativa. Vai ficar tudo legal. Bom, todo mundo ficou doente. Todo mundo vomitou. Você vomitou? Só você? Thalita vomitou. Eu passei a noite no trono. De sábado para domingo. Como um rei. Né? E não vim para o culto hoje de manhã. Não vim. Eu estava desidratado. Né? Porque era só água. Uma coisa horrível. Né? E aí, a Amy ficou doente. Martim vomitou. Thalita vomitou. Eu fiquei mal. E aí hoje o Martim foi para o hospital porque começou a passar mal. E lá descobriu que está com bronquiolite. O Oliver, Martim não, o Oliver. Eu faço essa confusão. O Oliver. Agora à tarde eu estava pensando sobre o sermão. Eram 5, quase 6 horas da tarde. Pensando sobre expectativa. Eu ouço um grito em casa. Um grito. Mas um berro. Aí uma pessoa berrou, a outra berrou também. Era a Carme berrando. Berrando. Ai, berra. E eu, o coração. O que está acontecendo? Eu cheguei lá, estava lá o corpo estendido no chão. A Thalita tinha tomado um tombo. Quebrou o braço? Quebrou o braço. Acabou de mandar. Está no hospital. Se eu fosse daqueles cristão pentecostal, reteté raiz, eu ia falar, o diabo está solto na minha casa lá. É o coisa do cão esse negócio. É. Mas, irmão, não é não. É a vida. Porque nós tivemos vários encontros que foi maravilhoso. Sorrimos, cantamos, brincamos, foi maravilhoso. Esse foi ruim. Mesmo assim foi bom. Mesmo sendo ruim. Porque a família estava reunida. Então assim, sabe por que nós ficamos frustrados com as nossas expectativas? Você sabe que eu, quando terminei o seminário, eu falei assim, Deus vai me levar para uma igreja muito grande. Né? Porque as pessoas falavam isso para mim. Rapaz, você... E eu vim para Vila 7, uma igreja muito boa, mas não é aquela igreja grande, né? E para você lidar com a frustração? Porque a gente fica criando minhocas na cabeça sobre Deus, que Deus não colocou. Sabe quem coloca essas coisas na cabeça? O púlpito, pregações, o que você fica ouvindo no YouTube, as músicas que você canta. Porque até as músicas que nós cantamos atentam contra Deus. E aí ficamos achando que, olha, todo mundo vive muito bem, porque a mídia é a mídia da vida maravilhosa. Algum tempo atrás eu vi um casal que estavam, acho que saiu inclusive no noticiário, falando do amor e tal, e no dia seguinte ele matou a esposa. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí você acredita que a vida de todo mundo aqui é 1000 maravilhas. Você acredita, aquele casal ali, ele não tem problema, eles chegam juntinhos à igreja, eles se abraçam, eles são melosos, é mentira. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Agora, por que assim, irmão, amigo? Porque o mundo é um mundo caído. O mundo é um mundo dominado por homens sob influência do mal. Porque o mundo, depois que o homem abandonou a Deus, virou essa tragédia que a gente está vendo aí. E o mundo não é ainda não é o nosso lugar de destino final. Não é. Eu acredito que esse mundo que nós vivemos, ele é o céu e ele será o céu restaurado. Eu realmente acho que o céu não vai ser lá nas nuvens. O reino de Deus será nessa terra restaurada, glorificada, levada à perfeição, com o mal banido e só Deus reinando e o povo dele reinando para sempre. É isso que será o céu,
reino, plenitude, vida plena. Mas nós não chegamos ainda. Aqui é um mundo de dor. Aqui é um mundo de aflição. Aqui é um mundo de ansiedade. Essa é a vida. Temos momentos maravilhosos? Claro que temos. Mas o nosso problema é que a gente fica fazendo expectativas, né? E qual que é o problema das expectativas? Olha o que o texto diz. Ele termina assim, falando de João. Ó, João, você esperando o Messias e tal. E, então, veja bem, não é outro não, sou eu mesmo. Aí ele cita os profetas, dizendo o Messias veio para isso. Para curar os paralíticos, fazer surdos ouvirem, ressuscitar os mortos. E ele está fazendo isso, e eles estão vendo e ouvindo a mão de Deus sobre mim, dizendo que é o Messias. E aí ele termina dizendo assim, versículo 6, e bem-aventurado é aquele que não achar motivo de tropeço e escândalo. Porque você começa a construir uma visão de Deus, que não corresponde à visão do reino de Deus, você vai se escandalizar com Jesus. A gente acha que essa visão de um Jesus que é só bonzinho, amoroso, que fala só sobre o céu, não é um Jesus que fala sobre justiça, não é um Jesus que fala sobre punição, não é um Jesus que fala sobre inferno. O Jesus da Bíblia ensina sobre o inferno. A sociedade moderna não gosta disso. Mas a Bíblia, ela fala sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno. Agora, ele quer você no inferno? Claro que não. A Bíblia diz que o inferno foi destinado para o demônio e seus anjos. O problema é que nós vamos construindo expectativas sobre Deus, erradas. E aí você começa a se escandalizar com Cristo, porque aí quebra as coisas, você fica doente, casamento não vai bem, o filho se desviou, trabalho, não estou ganhando dinheiro, estou tendo dívida. Aí você fala assim, cadê Deus? Deus está exatamente onde Ele sempre esteve, reinando, soberano, fazendo o melhor para mim e para você, do jeito dEle. Essa semana eu atendi um casal com uma filha, não são da igreja, uma filha, uma doença degenerativa. E sofrendo muito. E vieram me perguntar, uma pergunta difícil, né? Deus é bom? Eu falei, Deus é bom. Então por que a minha filha de 13 anos depende de mim para comer, para tomar banho? Como responder? Né? O que dizer? Mas Deus é bondoso, né? Perguntei para aquele homem o seguinte: há alguém nessa vida que você confia? Mas confia a sua vida? Ele falou, tem, meu pai. Meu pai. Eu falei assim, então, se seu pai fizesse algo que você não gosta, mas não gosta mesmo, não gosta, não gostou do que ele fez, mas ele chegasse para você e dissesse assim, filho, me dá um voto de confiança, eu sei o que eu estou fazendo, eu não consigo te explicar isso agora. Você consegue confiar em mim? Eu perguntei para ele, você confiaria nele? Ele disse, cegamente. Eu falei assim, pois é. A Bíblia diz que Deus nos ama e Ele testemunha no nosso coração a respeito do seu amor. E eu não tenho dúvida a respeito do amor. Então, quando eu sofro, eu vou para a Bíblia e a Bíblia diz assim, essas coisas vão cooperar para o seu bem maior. Deus diz isso, então eu confio no amor de Deus, eu não confio no meu entendimento. Entendeu? Eu não confio no meu entendimento, confio no amor de Deus. Agora a gente não pode ficar criando expectativas, porque essas expectativas criam na minha mente e na sua mente um Deus, uma caricatura de Deus e não Deus.
É porque o meu Deus é dessa maneira, o seu Deus, se a gente fizer um painel aqui e formos pintar Deus, descrever Deus, nós vamos criar um monstro. Porque para você, Deus não pode frustrar a sua alma, Deus não pode permitir que você sofra, Deus tem que resolver sua vida afetiva, Deus tem que resolver a sua vida sentimental, Deus tem que resolver os problemas da sua família, Deus tem que salvar. Então assim, Deus tem que fazer você prosperar, Ele tem que curar. Aí nós vamos criando um monstro. E vejam, eu li numa revista Veja, um matador de aluguel, que deu uma entrevista para repórter. Uma entrevista. E ela falou assim, eu estava lá de tocaia para completar o meu trabalho, e aí chegou a polícia. E eu orei a Deus. Falei, Deus, me livra dos meganhas, Deus. E se acredita? Deus me ouviu. Os meganhas foram embora e eu consegui matar a pessoa. Fiz o meu trabalho. Ora, quem é esse Deus? Quem é o seu Deus? O que se espera de Deus? Esse é o problema da nossa frustração. Além disso, o texto vai dizer que um outro problema da nossa frustração são os nossos interesses. Porque é curioso, quando ele diz assim, João é o maior dentre os profetas, você fala assim, legal. Ele morreu, João viveu comendo gafanhoto e comendo mel, de roupas humildes, no deserto. Mas aí quando ele fala que você é maior do que João, aí como é que você dorme com um barulho desse? O que torna João e você grande no reino dos céus? Quero que você saiba, não é por sua causa. Sabe por que João é grande? É porque todos os profetas que profetizaram até João falaram de algo que eles não viram, que eles não entendiam com clareza. Agora, João, apesar de não entender com clareza, ele viu aquilo que os profetas anunciaram. Sabe por que João é grande? A grandeza de João está na sua missão. Ele é grande porque ele anunciava Jesus, o Messias chegou. O reino de Deus chegou. Agora eu vejo. Ele disse, esse é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vocês estavam esperando libertação. Vocês estavam esperando perdão. Vocês estavam esperando alguém que pudesse resolver o problema de consciência, a dor da alma, a angústia do coração, o medo da morte. Vocês estavam esperando alguém que pudesse trazer o reino de paz, o reino eterno. O reino de Deus chegou. Ele está aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João é grande porque ele testemunhou a promessa dos profetas. Ele testemunhou o Cordeiro de Deus vivo. Agora, por que você é grande? É porque apesar de João ser o que foi, a revelação dele ainda era incompleta. Ele não entendia. Quem é ele? Você? É você mesmo? É você? Você que é você? Você é o Messias? Agora eu e você, a Bíblia diz assim lá em Coríntios, para mim e para você, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca, nem em João e nenhum dos profetas penetrou no coração humano as coisas que Deus revelou. E ele diz assim, e ele nola revelou pelo seu Espírito. O crente é alguém que recebeu revelação profunda pelo poder do Espírito Santo de quem é Jesus. Você sabe o que é isso? É por isso que o crente, o menor, é grande, porque ele conheceu a revelação esperada. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Eu vejo Jesus. É por isso que ele é grande. Mas aí o texto vai dizer que então, por causa disso, o reino de Deus é tomado à força. Sabe o que significa isso aqui? O reino de Deus é tomado à força? É que as pessoas que compreenderam quem é Jesus, elas não medem esforços na sua devoção, no seu trabalho, na sua dedicação, no seu amor, na sua entrega a Jesus.
os interesses dessas pessoas são Cristo e a sua glória. O maior interesse dessas pessoas é Cristo e a sua glória. E eles tomam o reino de assalto. É o que ele está dizendo aqui. As pessoas que conhecem a Jesus, elas não são neutras, não são indiferentes, não são mornas, não são frias. Elas são dedicadas, elas entregam a vida, o corpo, a alma. Elas não retêm absolutamente nada, porque elas conheceram aquele que foi prometido. Elas conheceram, elas veem Jesus, elas entenderam o que significa estar em Cristo, no reino de Deus, ser parte da promessa, ter ser selado com o Espírito Santo, receber a promessa de Deus, a sua palavra, a igreja dos santos e a promessa da redenção do universo. Elas entendem, elas sabem, elas veem a glória de Jesus. É por isso que elas não medem, porque elas têm o interesse na maneira como elas enxergam a Jesus. As frustrações não existem mais, porque elas sabem que Jesus é exatamente aquilo que foi prometido. E olha como é que ele termina esse bloco. O outro bloco, ele termina assim, ó: bem-aventurado você que está criando expectativa, que você não crie escândalo, que eu não seja um escândalo para você. Porque Jesus, ele é escândalo para muita gente, inclusive para crentes. Esse texto, ele termina assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Qual é o seu interesse? No que você perde o seu tempo, a sua mente, sua devoção, seu coração, o seu meditar, o seu pensar? O que você ouve? Jesus está falando de interesse. Pessoas que perderam a devoção, pessoas que perderam o fervor, pessoas que perderam a entrega, a paixão. É porque o coração está dividido. Uma hora está aqui, outra hora está lá fora. Uma hora quer Jesus de todo o coração, mas a outra hora ela quer conforto. Coração dividido. E se tem uma coisa que é prerrogativa humana, são os seus desejos, os seus interesses e o destino dos seus afetos. Você sabe que coisas de interesse são interessantes. Coisas de interesse. Você vê, né? O Benjamin não precisa fazer esforço para falar do timinho dele. Como é o nome mesmo? Não precisa fazer esforço. Vasco. Porque está dentro do campo dos seus afetos. Eu não sei porque que ele fala todo o culto, mas é mais ou menos. Ele não precisa falar sem que você perceba o brilho nos olhos. Eu tive com ele uma semana no hotel. 2 semanas. Ele falou algumas coisas que eu fiz lá. Eu queria contar algumas coisas que ele fez, mas eu não vou contar. Você é bondoso. Eu falei que ia contar, mas não vou contar. Mas ele fala com os olhos brilhando. Por quê? Porque aquilo que você tem interesse é natural. Quando eu vejo o nosso amigo aqui, o João, Alfredo, Lucas, né? Lucas. O Lucas, quando fala de música, os olhos do Lucas brilham. É verdade ou não é? É um negócio, fica até chato, né? Tanto que ele, né? Paixão. Né? Porque o coração já está conquistado. A Bíblia diz assim: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Já está conquistado, já está amarrado, já está pego. E aí, você não tem mais olhos seletivos. Você só olha para aquilo que é do seu interesse.
Então, eu não consigo mudar o interesse do seu coração. Isso é uma prerrogativa sua. Ou você coloca o seu interesse nas coisas que naturalmente te atraem, ou você coloca o interesse em outras coisas, mas normalmente o teu coração vai para aquela direção que já está elaborada, já está reafirmada dentro de você. Então, o problema com Deus é porque Deus deixou de ser para você a glória suprema, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou de ser para você o Deus eterno, aquele que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome, aquele que é todo-poderoso, o Senhor, aquele que é lindo, aquele que é fascinante. Ele não é mais isso para você. Por quê? Estava aqui esperando que as coisas acontecessem, e aí toda a sua expectativa foi sendo frustrada. Quero isso, não acontece. Quero aquilo, não acontece. Quero aquilo outro, e aí o meu coração começa a ficar dividido. Coração dividido. Ele diz assim, ó: para onde os seus ouvidos se inclinam? Se eu perguntar para você, com que objeto a sua mente se perdeu ao longo da semana? O que ocupou o seu pensamento? Você vai encontrar os seus afetos naturais. Entendeu? Ficou pensando no emprego, em ganhar mais, em estudar mais. Não tem nada de errado em pensar dessa maneira, mas quando uma pessoa que vê a glória de Deus pensa nessas coisas, ele pensa com propósitos diferentes. Com que você ocupa seu pensamento, seus afetos? Está frustrado? Seu coração fica dividido. É isso. A gente começa, cadê o brilho? Não tem mais. Então eu passo a olhar para outros brilhos. Cadê a glória? Não tem mais. Cadê o Senhor maravilhoso, amoroso, poderoso, a minha paixão, aquele que me salvou? Cadê Ele? Ele não está mais ali. Aí os meus olhos se voltam para outras paixões. O coração está dividido. E aí você não tem mais aquela pegada do reino de Deus, de querer ver a glória de Deus, a igreja crescendo, o ministério sendo sustentado, a mão de Deus operando, não vê mais. Está frustrado porque criou expectativas erradas a respeito de Deus. E o terceiro e último problema que eu vejo nesse texto, o primeiro é de expectativa, o segundo é de interesse, mas o terceiro é de decisão. Vejam como é que o texto termina. Mas como hei de comparar essa geração? Está falando de mim e de você. Meninos, sentados na praça, e grita aos banheiros: pessoal, vamos dançar, vamos cantar, vamos fazer festa. Aí o pessoal não faz festa. Tá bom, vocês não querem dançar, celebrar, então vamos chorar, vamos prantear. E vocês não querem chorar, e vocês não querem prantear. E aí Jesus termina assim: veio o Filho do Homem, veio João Batista, comia, bebia, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizem, é glutão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E aí ele diz assim: a sabedoria é justificada pelas suas obras. Uma frase esquisita, mas que, como as outras, ela tem um sentido aqui. Ele está dizendo o seguinte, que as obras de Deus, elas tornam a Deus e a sua sabedoria correta. É isso. Deus não erra. Deus não erra. O que Ele faz, e é curioso que o texto paralelo muda a frase obras para
a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Os filhos de Deus, eles têm problemas no relacionamento com Deus, mas eles vão a Deus e Deus os ajuda a ajustar a sua mente à mente de Cristo. Porque as obras de Deus são perfeitas. Stott diz: Deus não é um sadista cósmico que tem prazer em nos ver retorcer. Não, quando ele fala da vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Querido, quando Deus busca a sua santidade e a sua glória, Ele busca a sua santidade e a sua glória para o seu bem eterno. Deus não é um caprichoso. Faça isso, faça aquilo, porque eu quero ser glorificado no seu comportamento. Não, não, não. Os mandamentos de Deus, a vontade de Deus é para o seu bem eterno. Mas se você não entendeu quem é Jesus, você vai se escandalizar com Cristo. Porque Ele vai pedir coisas para você que você não terá dar. É isso. Ele vai pedir coisas para mim e para você que você não tem disposição de ofertar. E você não sabe que é o melhor para você. Seja lá o que for que Deus tenha pedido. Mas a sabedoria de Deus é justificada nos seus filhos, os filhos de Deus, as obras dos filhos de Deus. Por isso, o que ele está dizendo aqui, que o problema não é que Deus espera que você faça o que tem que fazer. Porque ninguém aqui consegue fazer o que tem que fazer. Deus não espera que você faça o que você tem que fazer. Deus espera que você queira. Queira. E o texto diz que pessoas que têm expectativas frustradas, que estão com o coração dividido, elas não querem. É isso que ele está dizendo. Elas não querem. O Senhor vem falar A, aí o Senhor vem falar B, ou seja, não tem palavra boa para você. E o problema para você viver a plenitude de Deus, não é você ter forças para fazer, o problema é você não querer, porque está frustrado. Está frustrado, não quer. E eu sei que parece palavra de coach, né? Mas é verdade. Você é o que você escolheu até agora. Você é o que você desejou. É isso. Quem quer, e quer do jeito que a Bíblia deseja que a gente queira, vai experimentar o poder e a glória de Deus. Para Deus o problema não é você ter forças para fazer o que tem que fazer. O problema para Deus, para você, é você querer. E o texto diz, a gente não quer. Porque se você quiser, a Bíblia fala que Deus tem todo o recurso para fazer de você o que Ele quer que você seja. É isso. Só que o caminho, ele não é retilíneo, ele é sinuoso, ele é cheio de curvas íngremes, ou seja, ele não caminha do jeito que a gente gostaria que ele caminhasse. Eu fiz uma expectativa de ter um final de semana com a família toda, vai ser uma bênção, né? E eu fiquei frustrado. E pior, tentado a falar assim, Deus, o Senhor liberou o demônio lá na minha casa. O Senhor liberou, o bichão está lá, né? Não, o demônio não está lá não, porque a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Eu estou na rocha. E quando eu sou obediente, eu estou na rocha. Quando eu sou desobediente, eu estou na rocha. Quem me salvou, não me salvou pela minha santidade, por eu ser bom. Ele me salvou porque Ele é gracioso. Então o diabo não toca na minha vida e na minha família. Agora, Deus pode permitir? Pode. E aí eu tenho que fazer o quê? Ajustar a minha... está tudo bem, a vida é assim. Né? A vida é assim. A vida... Você pensa que porque você está com Jesus vai dar tudo certo. Olha para a África, um monte de crente passando fome lá. Um monte, tá? Não é pouco não, é muito, muito crente. Morrendo. Sendo torturado. Por quê? Porque esse mundo é um mundo cão. Nós não chegamos em casa ainda. Então a vida é assim. E por que o Senhor está dizendo isso para você? Porque o que o Senhor quer de você é que você deseje fazer a vontade de Deus. Não é que você faça, você não consegue.
Eu não consigo. Você não consegue, irmão. Amigo, você não consegue. Assim, o padrão de Deus está aqui, onde eu chego está aqui, ó. Eu não consigo chegar lá. Mas Deus não quer que pelo meu esforço eu chegue aonde Ele quer que eu esteja. Não, não, Ele quer que eu queira. E olha, eu quero separar um texto aqui. Eu vou pedir para você abrir. João 7. Porque eu quero confirmar com você que o problema não é fazer, é querer. 16, João 7, 16 e 17. Diz assim o texto: Jesus respondeu: o meu ensino, versículo 16, não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Aí presta atenção, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém quiser fazer, descobrirá que o meu ensino vem de Deus, e que eu não falo de mim mesmo. Você quer, você vai descobrir que é a vontade de Deus, mas você tem que querer. O problema é que nós não queremos. Esse é o problema. E aí, amigo, isso eu não consigo resolver no seu coração. E eu vou dizer para você uma coisa tenebrosa e assustadora. Nem Deus, a princípio, se você não inclinar o seu coração para desejar a Deus e falar: eu quero que tu sejas o objeto dos meus afetos mais profundos e mais radicais, você vai continuar do jeito que você está. Porque eu tenho que querer. E aí, eu tenho que desejar. Para desejar, eu preciso voltar para o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Eu preciso corrigir as expectativas. Entendeu? Como é que você vai morrer, irmão, amigo? Como você vai morrer? A gente não costuma pensar nessas coisas, né? Mas eu estou com 62 anos, então eu devo ter mais uns 60 anos de vida, 40 de ministério, né? E como é que eu vou morrer? Como é que você vai morrer? Aí eu fico pensando, já me imaginei, presta atenção, já me imaginei num asilo. A gente tem que pensar, nós vivemos num mundo complicado, né? Já me imaginei num asilo, os meus filhos pagando o asilo. Espero que eles paguem, né? Espero, né? Ainda bem que não tem ninguém aqui, ó. Espero que pague. Um asilo, sozinho. A Gabi morreu. Ela vai morrer um dia, não sei se você sabe disso, né? Talvez eu morra primeiro. O pai dela viveu até 93 anos. Já tive entre a vida e a morte 5 vezes. Então acho que eu vou primeiro. Mas aqui é uma hipótese. Um asilo, sozinho. E se nessa hora, tudo que eu construí a respeito de Deus foi: Ele vai me dar uma velhice tranquila, eu vou aposentar muito bem, vou viajar para a Europa, eu vou... Aí você vai morrer sozinho. Inclusive sozinho de Deus. Porque Ele vai estar lá com você, mas você não vai percebê-lo. Entendeu? Expectativas. Deus não me deve nada. Tudo que eu tenho é infinitamente mais do que eu mereço. Deus não me deve nada. Absolutamente nada. Você sabe onde é que eu estava há 40 anos atrás? Na boca do lixo. Doido. Um doido varrido. Um nada. Tomado de escuridão, de morte, de medo. Sem esperança, morrendo na loucura. Esses 40 anos, o Senhor Jesus me deu muito mais do que eu mereço, muito mais. Ele não me deve nada. Se Ele quiser me deixar morrer sozinho, se meu coração estiver nele, vai ser céu para mim. Paulo, ele estava numa masmorra pior do Império Romano. 2 andares sozinho lá, com frio, com fome. Foi lá que ele morreu. E lá ele escreve:
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, sabe o que é isso? Expectativa. Deus vai me abençoar, que eu vou ter recurso até o final do mês, eu não sei. Mas eu também não. Vou ter que aprender a viver com a vida que Ele me deu. Por quê? Porque Ele diz, eu te amo, e para mim basta. Ele diz, eu te amo. Então, se eu não entendo muito bem, Ele está dizendo para mim, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, para de ficar construindo expectativas falsas a respeito de Deus. Amigo, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que você já recebeu de Deus muito mais do que você merece. Qualquer um aqui que tenha tido 6 meses de vida cristã, um dia, 1 hora, 1 minuto de vida cristã, você já recebeu de Deus muito mais do que você merece. Mas as nossas expectativas precisam ser mudadas. Porque quando eu voltar a olhar Jesus na sua glória, aí os meus interesses voltarão para Ele. Aí a minha vontade será só dEle. Porque o nosso problema é isso. Tem a ver com expectativas, interesses e decisões. A minha oração é que hoje o Senhor abra os teus olhos. E eu quero dizer para você que tem 2 coisas que eu quero desafiar você a fazer nessa semana. 2 coisas que eu não sei se você faz, me perdoem, tá? Se você faz, glória a Deus. Primeiro, orar ao Senhor para que Ele abra os teus olhos para você entender tudo aquilo que você já tem em Jesus. Esse é meu desafio para você. Ore ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Eu fico olhando para a dor, para o sofrimento, eu fico olhando para os problemas, e eu esqueço que a minha vida está resolvida no Senhor. Se eu morrer agora, eu vou entrar no reino eterno, glorioso, pleno. Eu vou estar lá na plenitude da vida, eu vou reinar com o Senhor. A minha vida será plena, a minha vida resolvida. Ore ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a grandeza, a beleza, porque o Senhor diz que eu sou maior do que João. O que foi que eu perdi? Foi que você perdeu, irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração humano as coisas que Deus revelou para aqueles que o amam, e Ele nola revelou a nós pelo seu Espírito. O que foi que você perdeu? Você está com o coração dividido. Não tem comparação o que o mundo tem para te oferecer. Não tem comparação. O que foi que você perdeu? Segundo desafio. Enquanto você ora, leia a Bíblia e peça a Deus que Ele te dê entendimento espiritual, que você aprenda a ler as Escrituras corretamente. Crente que não lê a Bíblia vai viver frustrado. Porque crente que não lê a Bíblia não sabe nem o que está escrito lá em Hebreus 11. Quando a gente fala dos heróis da fé, Abraão, Moisés, ele termina assim: eles andaram nas cavernas. Os heróis da fé andaram nas cavernas úmidas, aflitos, angustiados, desamparados, homens dos quais o mundo não era digno. Você não lê isso na sua Bíblia? Que esses são os heróis da fé? Leia a Bíblia. Ore ao Senhor, Senhor, me dá fome da Tua palavra. Porque enquanto você estiver alimentando a sua Bíblia com música ruim, com sermões ruins do YouTube, dessas pessoas que pregam amaciando o seu coração, fazendo promessas mentirosas e tirando de você a palavra. Porque o que sustenta o homem é a palavra de Deus. Então, peço ao Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Vamos lá, vamos orar. Você entende que quando a gente fala que o culto tem que ser um lugar de libertação, é porque, querendo ou não, nós somos aprisionados em compreensões erradas a respeito de Deus, da igreja, de pastor, ficamos frustrados, cheios de melindres, ficamos amargurados, porque pensamos coisas que são pequenas demais para aquilo que nós temos em Cristo Jesus. São pequenas. São pequenas.
Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós ficamos frustrados porque fomos ensinados a olhar para o Senhor como um Deus que é um resolvedor de problemas. E aí eles roubaram a tua glória, roubaram a beleza do teu poder, roubaram o teu senhorio e nos deixaram com um fantoche, com uma caricatura de Deus. Eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos. E com isso eu não estou dizendo que diante dos problemas nós não vamos ter preocupações, nós vamos nos preocupar, nós vamos chorar. Mas à medida que choramos e nos preocupamos, o teu Espírito vai falar ao nosso coração de novo, dizendo: você ainda não chegou em casa. A vida é assim. Hoje, o Espírito de Deus está pedindo para você pegar esses falsos deuses e abandoná-los. E aí tem sentido o texto bíblico: não terás outros deuses diante de mim, porque esses deuses são falsos. E se o Espírito falou com você hoje, você entendeu que está sofrendo aí porque alimentou expectativas que não foram dadas por Deus, por Jesus. Não é isso o reino, não é isso Jesus. Seus interesses ficaram divididos e a sua vontade voltada para você. Mas o Senhor está dizendo: olha de novo para mim. Eu vou iluminar novamente a sua mente, seu coração. E vou dizer para você tudo que você perdeu por abandonar as Escrituras e a oração e o anseio e o desejo por Deus. Tem alguém aqui que viveu isso, está vivendo isso e precisa de oração? Levanta a sua mão aí, eu vou orar por você. Pode abaixar, rapidinho isso. Pode baixar. Mais alguém? O Senhor falou: olha, não tenha mais medo, não fique mais frustrado. Eu sou o Senhor. O Senhor falou com você, você ainda não levantou a mão, e quer dizer: pastor, ore por mim, porque eu tenho vivido assim, frustrado. Eu esperei coisas que não vieram. Levanta a mão aí, bem alto, quero orar com você. Pode baixar. Isso. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Quero orar por você. Senhor, meus irmãos estão dizendo que ficaram frustrados. Mas hoje o Senhor soprou de novo pelo Espírito. O Senhor abriu os olhos de novo. Senhor, ajuda-os. Me ajuda. Não deixa a minha mente, minha visão ficar turvada, anuviada, embaçada, distorcida. Que eu possa construir compreensões verdadeiras a respeito do Senhor. Eu peço por mim e pelos meus irmãos. E que o teu grande amor, a graça revelada em Jesus, as consolações do Espírito sejam conosco, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, terminar adorando ao Senhor. E que o Espírito de Deus leve você a gemer por iluminação e por compreensão de Deus. Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você.